Porque o pessoal acha que tribunal administrativo às vezes não é tão importante. Se eu quiser eu levo essa discussão para o judiciário, verdade, mas o CARF em si é um tribunal extremamente relevante e eles realmente analisam, né, essa questão dos insumos assim com muito afinco. O que é o CARF, para quem não sabe, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o tribunal administrativo que julga todos os processos tributários, né, no âmbito administrativo de tributos federais, tá? Então, ele tem, vamos pensar ali iniciou-se o processo administrativo, seja por uma impugnação ao auto de infração, seja por uma manifestação de inconformidade em uma compensação que não foi homologada, um pedido de restituição que foi indeferido, inicia-se um processo administrativo, o órgão que julga em primeira instância é a Delegacia de Julgamento da Receita Federal, o órgão que julga em segunda instância é o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, o CARF, por ser um tribunal composto tanto de julgadores que representam o fisco, como de julgadores que representam o contribuinte, ele tende a proferir decisões mais igualitárias, tá? Mais igualitárias ali, porque analisa os dois lados. Então, todas as discussões envolvendo PIS e COFINS são julgadas em segunda instância administrativa, a gente não está falando de poder judiciário agora, em segunda instância administrativa pelo CARF. E é muito comum chegarem situações bem importantes em que se discute se determinada compra, né, ou seja, determinada despesa que a empresa do lucro real, que está sujeita ao PIS/COFINS não cumulativo, fez, se ela dá direito a crédito ou não. Por quê? Porque a legislação hoje está toda compilada na IN 1911, né? É 1911 que está compilada a legislação do PIS/COFINS, né, meninos? Então, na Instrução Normativa 1911, que tem por base tanto as leis federais, a 10.833 e a 10.467, é isso, né? Ou 647? 467 ou 647? 467. 467, que são as leis federais que falam do PIS e COFINS não cumulativo, né? Uma fala, a 10.833 fala do COFINS não cumulativo, a 10.467? 467. 467 fala do PIS não cumulativo. Elas tratam das hipóteses em que as compras geram direito a crédito para bater lá no PIS e COFINS a recolher. Só que ela trata de situações bem objetivas, mas trata de uma situação especial que não é objetiva, que é justamente quando ela fala de insumos. Né? E aí que vem a situação mais complicada. Tiro, porrada e bomba, né? Exatamente, porque a legislação em si não traz o conceito de insumos. Quem definiu isso em 2018 foi o Superior Tribunal de Justiça, e mesmo de 2018 para cá, ainda tem situações em que não existe um consenso. Então, o que acontece? Muitas empresas tomam crédito sobre determinadas despesas que consideram como insumos, e que a Receita Federal, a hora que vai analisar, entende que aquela despesa não se enquadra no conceito de insumos, e por conta disso, acaba autuando, né? Acaba lavrando auto de infração e cobrando. Ou se a empresa apresentou uma declaração de compensação em que o crédito foi relacionado a esses insumos, e que a Receita entende como não sendo insumos, ela glosa essa compensação e cobra o débito que até então foi utilizado para compensar com aquele crédito que a Receita entende como inexistente, e aí o contribuinte sofre também uma cobrança aí com multa, crescido de multa e juros, e aí isso vira um contencioso administrativo muito grande, tá? Ai, falei demais, né? Então, meninas, só para toda essa introdução, né? Eu estou considerando aqui que tem pessoas que nunca ouviram falar desse tema. Agora a gente vai falar um pouquinho, já vamos para a parte prática aí, para falar de alguns entendimentos do CARF, né? Então, quando o CARF julga se aquela despesa ela gera crédito de PIS ou COFINS ou não, ele está balizando, né? Está dando um direcionamento para que as outras empresas também considerem aqueles itens como despesa sujeita à apuração de um crédito ou não, né? Dependendo do entendimento do CARF. Então, meninas, se quiserem complementar, eu vou ver o que o pessoal está colocando no chat aqui. É importante falar, né, que a jurisprudência do CARF, às vezes o pessoal não leva muito a sério, né, esses tribunais administrativos, mas a jurisprudência do CARF, ela é muito importante porque
a maioria das empresas nessa situação que a gente fala de insumos de PIS e COFINS, que é um assunto bem polêmico, né, e que você tem muita glosa, porque a gente pensa no seguinte, sempre que a gente deixa de arrecadar alguma coisa para a Receita Federal, claro que a gente tem uma legislação amparando, né, a questão de que podemos utilizar os insumos para nos abatermos da base de cálculo do PIS e COFINS na minha atividade. Então, no primeiro momento, eu vou ter que analisar, né, o que seria um insumo para a atividade que eu pratico, né? O que é primordial para que a minha atividade aconteça? Né? Então, quais são as questões aí que eu uso matéria-prima, ou, sei lá, na prestação de serviços, o que eu preciso para que a minha atividade de fato aconteça? E a jurisprudência do CARF ajuda muito, porque ela decide, né, para uma determinada atividade, e todas as empresas daquela atividade ou se beneficiam ou já entendem que não podem mais utilizar aquele determinado insumo como sendo um crédito, né? Até para evitar um possível questionamento de alguém que ainda não tenha tido, né? E que tenha a mesma prática. Então, eu acho que não só porque não é judiciário, mas é importante falar isso, né? Porque o pessoal acha que tribunal administrativo às vezes não é tão importante. Ah, se eu quiser, eu levo essa discussão para o judiciário. Verdade, mas o CARF em si é um tribunal extremamente relevante e eles realmente analisam, né, essa questão dos insumos assim com muito afinco. Então, o pessoal que já passou por situações de auto de infração sabem, né, que o que é decidido no CARF praticamente é muito difícil ser mudado ali no judiciário, né? Então, é importante falar dessa importância aí, né? É essencial que um processo administrativo seja muito bem conduzido, porque uma decisão favorável ao contribuinte no CARF elimina a discussão judicial, porque o fisco depois não vai poder continuar discutindo aquilo na esfera administrativa. Então, quanto melhor a condução de um processo administrativo, levando ao entendimento favorável do contribuinte, menos a gente vai ter que prorrogar aquela discussão para o Poder Judiciário. A gente prorroga a discussão para o Poder Judiciário quando o contribuinte perde no CARF, e aí sim abre mais uma possibilidade de discussão na via judicial. Mas se o contribuinte já ganha no CARF, já ganhou, não tem mais o que discutir. Então é muito importante não menosprezar e, ao contrário, né, conduzir um processo administrativo com muita seriedade e pensando assim, maior produção de provas, tudo o que é possível dentro do âmbito desse processo administrativo, né?